A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Gostaria de trazer uma pequena palavra diante do atual cenário que vivemos em nossa nação. E o que eu gostaria de compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, nós da Igreja Batista Independente Ebenezer, entendamos o seguinte. E eu quero iniciar essa palavra lendo alguns textos e quero começar através do livro da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 1. Está escrito assim: Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, e assim como a esperança a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, Paulo escreve sobre a unidade da igreja. Por que estou lendo esse versículo? Eu sei que em nosso meio há diferentes opiniões no que tange a questão política, mas as opiniões, as divergências partidárias não podem nos dividir, mesmo porque a palavra de Deus nos deixa bem claro que casa dividida não subsiste. Nós não podemos deixar que as diferenças, as opiniões nos dividam. Então nós temos que focar. O nosso foco não está no homem, não está na política, está em Cristo Jesus. Ele é a nossa prioridade, em quem depositamos a nossa esperança, Jesus Cristo. A nossa esperança de salvação, a nossa esperança de dias melhores não está no homem, não está no poder político, mas está em Cristo Jesus. A questão de quem ganhou ou deixou de ganhar as eleições, isso eu atribuo a Deus. Já ouvi pessoas falarem: Deus não vota, Deus não vai às urnas, trazendo então com essa interpretação a responsabilidade para o povo. É o povo que escolhe o seu líder. Mas quando eu me deparo com a palavra de Deus, não é o povo, mesmo o povo que vive em um país democrático, né, onde a escolha do seu líder é pelo voto democrático, ainda assim Deus tem o controle de todas as coisas. E por que falo isso? Porque eu leio a palavra de Deus que me ensina o seguinte: Evangelho de João, capítulo 19, verso 10 e 11. Olha só o que diz o texto. Pilatos falando para Jesus: Você se nega a falar comigo? Disse-lhe Pilatos: Não sabes que tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Ou seja, a autoridade de Pilatos, mesmo sendo Pilatos indicado por um outro, Jesus deixou bem claro que ele estava ali por vontade de Deus. Paulo
o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, Romanos capítulo 13, verso 1, diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Então eu fico com essa palavra. Por isso eu não sou adepto dessa ideia de que Deus não vai às urnas, ou seja, a escolha está nas nossas mãos. Não, a escolha sempre esteve nas mãos de Deus. E se Deus assim quis, é porque Deus tem propósito. Deus tem propósito em tudo que Ele faz e permite. Cabe a nós tão somente orar pelo líder, tanto o que está saindo como aquele que está entrando. O papel da igreja é orar e clamar e entender o que Deus está fazendo e o que irá fazer, porque tudo que Deus faz é para o bem do povo de Deus, seja para conserto ou seja para a bênção. Então, meus irmãos, não quero, como pastor da igreja, que haja discussões, divisões em nosso meio por questões políticas. O que nos une não são ideologias partidárias, mas é o Espírito Santo, a palavra de Deus e a nossa fé em Jesus Cristo. Isso sim é que nos une e que nos traz a identidade de povo de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.